Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui pela manhã, já 8 horas e 5 minutos, horário de Manaus. Aqui é a pessoa do pastor Edson, pastor missionário, fundador da obra missionária Construindo Shalom. Hoje já é quarta-feira, pela misericórdia de Deus, 8 de setembro de 2021. E quero nesta manhã dar continuidade sobre o tema, o sentido da vida. Essa semana todinha eu vou estar falando sobre esse tema, sobre o sentido da vida. Cada reflexão estou usando um texto diferente para que a gente possa refletir melhor sobre a nossa vida. E até o sábado, eu vou estar sobre esse tema. No domingo eu já estou elaborando outro assunto. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí, sem uma demora, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 11, só o versículo 11. Pega aí a sua Bíblia, para que você possa acompanhar juntamente comigo essa leitura. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, você viu o texto aí, o texto sagrado, o texto que está relacionado à questão do amor, relacionado à questão dos dons espirituais, mas eu quero usar esse texto para falar relacionado à questão do sentido da vida. Todos nós temos uma chamada, nós, eu falo assim, que somos crentes em Jesus Cristo, que nascemos de novo, nascemos da água do Espírito, que aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador. Estou falando nós nesse sentido, nós que somos igreja, Então, você tem um chamado, eu tenho um chamado, e esse chamado ele tem que ter um sentido na nossa vida. Não podemos de maneira nenhuma negligenciar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. E Deus me deu esse texto para falar na questão das coisas que precisamos fazer, na nossa vida. Quando nós era menino, nós aceitamos a Cristo, que nós éramos novos convertidos, é nessa visão que eu quero falar. Quando nós éramos novos convertidos na fé, iniciantes na fé, nós fazíamos coisas como menino, como criança, muitas vezes na nossa inocência, sem saber se verdadeiramente aqui estava certo ou estava errado. Mas a gente fazia natural, os nossos impulsos naturais a gente fazia na nossa caminhada, logo no princípio da nossa caminhada cristã. Mas nós sabemos que com o tempo a gente vai se amadurecendo, a gente vai crescendo em comunhão com Deus, Deus vai nos ensinando, você vai estudando mais as Escrituras Sagradas, você vai crescendo, você vai deixando aquela vida de criança, de menino, e partindo a ser adulto dentro de um campo espiritual. Eu não estou falando dentro de um campo como nós temos criança, no sentido genético da coisa, não. Estou falando isso dentro de um campo espiritual, dentro da nossa vida em comunhão com Deus, para poder você entender. Então, todas as nossas atitudes no início daquilo que nós estamos fazendo, dentro de um campo espiritual, quando nós aceitamos a Cristo logo no início da nossa vida, nós fazemos coisas que hoje nós não fazemos. Por quê? Porque nós já somos adultos espiritual, já somos homem espiritual. Então o texto sagrado, ele fala aqui, logo aqui para você entender, quando eu era menino, eu quero que você frise bem isso, quando eu era menino. Então a palavra menino, dentro de um gênero maior, pode estar falando tanto no sentido no gênero feminino como no gênero masculino. Serve para o homem, serve para a mulher, serve para a questão de um modo geral adulto.
Então, quando eu era menino, o apóstolo Paulo aqui estava frisando, quando ele era novo convertido na fé, quando ele era iniciante na fé. Olha que o apóstolo Paulo, a sua experiência que ele teve com Jesus, foi uma das experiências magníficas e poderosas que, se você for ver, nós não tivemos essa experiência. E o apóstolo Paulo teve essa experiência tremenda com Deus, e mesmo assim ele considerava no início da sua fé como menino, como uma criança que ainda não sabia falar direito, como tomar as suas atitudes ainda erradas, sem ter um amadurecimento daquilo que estava fazendo. Mas o texto fala que ele saiu desse estado de menino, né? Ele saiu desse estado da questão de menino. Quando eu era menino, falava como menino. Você está compreendendo o que Deus está falando com você? Quando nós era menino na fé, nós falava como menino, né? Não tinha outro linguajar para você falar. Se você pregava como menino. Todas as nossas atitudes eram como menino. Nós não tínhamos um amadurecimento grandioso. Nós estávamos ali no meio de pessoas que já eram adultas. E muitas vezes nós até queríamos tomar uma atitude de adulto, mas nós não tinha ainda a capacidade. Nós não era adulto espiritual ainda para agir. Mas muitas vezes a gente queria já agir como a gente adulto. Muitas vezes a criança, ela em algumas atitudes da sua vida, ela quer agir como pessoas adultas, mas ela não vai alcançar aquela dimensão de uma mentalidade adulta, por mais que ela queira, né? Então ela vai agir dentro daquele campo de criança. Ela não tem uma mente adulta ainda para decifrar a totalidade das coisas. Isso dentro de um campo espiritual. Se a gente for falar também dentro de um campo no sentido de humano, no campo humano, a criança também ela não sabe muita coisa. É limitada, ela vai crescendo. Os pais é quem tem que ensinar. Os adultos é quem tem que ensinar. No sentido espiritual é a mesma coisa. Os adultos são os pastores, são os líderes, são os discipuladores que, quando a pessoa aceita Jesus, ele vai lá começar a organizar, a ensinar a pessoa a se levantar, a caminhar, a engatinhar, a correr, a ter um alimento mais sólido, mais firme. Então, tudo isso vale. Então, o que eu quero te falar nesta manhã, que muitas vezes você não obteve sucesso ainda na sua vida, mesmo você já antigo na fé, você ainda não obteve sucesso porque você tem agido como criança, né? E você não é criança, você já é adulto espiritual, mas ainda você está agindo como criança. E se nós agirmos como criança, já sendo adulto, nós estamos deficientes. Temos uma deficiência na nossa vida, porque a gente vê que existe esse mal, né? Essa deficiência nas pessoas que já nascem com aquele mal, né? Que mesmo adulto eles continuam ainda fazendo as suas ações como criança. Então nós não temos uma deficiência nesse sentido mental. Nós já somos adultos dentro de um campo espiritual. E por que muitas vezes nós estamos agindo como criança? Eu te digo que é porque você ainda não tomou posse daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E aí você continua agindo como criança. E não pode, porque isso é um prejuízo dentro do reino de Deus. Se você já é adulto espiritual, adulto nas suas atitudes, adulto ministerial, adulto naquilo que Deus já te deu, e você está agindo como criança, isso é um prejuízo dentro do reino espiritual. Isso é um prejuízo dentro do reino de Deus. É um grande prejuízo, porque aí você, agindo como criança, como que você vai ter um desenvolvimento maior no seu ministério se você está agindo como criança? Esse foi o texto que Deus passou para mim ontem à noite, para falar hoje. Então, eu quero que você preste atenção nesse texto e você se aprofunde mais um pouco nele. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Então todos os sentimentos, as suas emoções, era como menino.
não era como uma pessoa ainda adulta. Então, se você está agindo desta maneira, preste atenção, você não pode falar mais como menino, você não pode mais sentir como menino, porque você já é uma pessoa adulta. Por quê? Porque você já é um pastor, já é um líder, né? Já é um discipulador, e você não pode regredir para trás, como tudo aquilo que você aprendeu não valeu nada. Tem muitas vezes pessoas que se sentem assim, como não é nada na vida, como é um Zé Mané. Ei, você foi chamado, Deus te chamou, Deus derramou os dons espirituais na sua vida, Deus derramou sabedoria, Deus derramou conhecimento, Deus te preparou, Deus te levantou, te honrou. Você não é mais menino, você não é mais criança, você agora é adulto em Cristo Jesus, para tomar atitude de adulto, para avançar como adulto, avançar como homem, não como menino. E aí segue o texto. Sentia como menino, pensava como menino. Então você não pode mais pensar como criança. Como que você vai realizar esses grandes projetos que você tem que realizar ainda com a mentalidade de criança, ainda com a mentalidade de menino? Ei, você aceitou Jesus já tem muitos anos, você de repente tem 20 anos, 30 anos, 40 anos de crente e ainda continua pensando como menino. Se você continua ainda pensando como menino, aqui como está falando aqui, falando como menino, sentindo como menino e pensando como menino, como criança, você tem uma deficiência. E essa deficiência ela precisa ser curada na sua vida. Precisa Deus curar essa deficiência, acontecer um sobrenatural, um milagre na sua vida para poder você sair dentro desse campo de criança, de menino, porque você não é menino, você agora já é homem, é pessoa adulta dentro de um campo espiritual. E aí vai seguindo o texto. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, mas agora como acabei de... Olha só o que a palavra fala. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então o apóstolo Paulo falando aqui, chegou o momento dele ser adulto, ser homem naquilo que ia fazer. Quer dizer, se posicionar no que precisa ser feito. Aconteça o que acontecer na vida daquele pastor, ele já tomou uma decisão. Né? Seja negativo, seja positivo, o homem de Deus, a mulher de Deus precisa dessa posição. Não, ele nunca desenvolve o seu ministério porque fica com medo das coisas que podem acontecer na vida dele, com medo disso, com medo daquilo, e achar que vai naufragar e não vai dar conta de fazer aquilo que Deus designou na sua vida. Ei, o seu tempo de menino já foi. Toma atitude como homem, toma atitude como pessoas maduras, como pessoas que verdadeiramente têm uma intimidade grandiosa com Deus, para que as coisas possam se concretizar na sua vida. Então, 3 coisas aqui que nós não podemos mais falar, né? Você não pode falar mais como menino, né? Você não pode sentir mais como menino, você não pode pensar mais como menino. Por quê? Porque agora você é adulto. Você vai falar como um adulto, né? Ou você vai sentir como adulto e você vai agir como um adulto. Okay. Você vai falar como um adulto, né? Vai sentir como adulto e vai pensar como um adulto. E aí as coisas vão se encaixar, as coisas vão tomar um rumo positivo. Então, o sentido da vida de um homem de Deus, de uma pessoa que está em Cristo Jesus, é isso. Quando você é menino, você vai ter todas as atitudes de menino. Não tem como você ser criança, quer dizer, você é iniciante na fé e você querer já falar como um adulto espiritual. Isso não tem como. Mas o tempo de criança já foi. Eu tenho 23 anos de ministério. Eu não posso estar mais tomando atitude, falando como menino, né? Sentindo como menino, ou pensando como menino. Acabou meu tempo de criança, acabou meu tempo de menino. Agora eu tenho que falar como homem na fé, como pessoas maduras na fé. Temos que sentir, o meu sentimento tem que ser como um homem de fé, né?
A questão dos meus pensamentos tem que ser como um homem de fé, como já pessoa madura suficiente para todas as atitudes que eu tomar, não seja mais como criança. Porque se a gente tomar atitude como criança, né, e sendo essas atitudes sendo como tem que tomar, seja como pessoas adultas, nós vamos fracassar. Porque a criança, ela não pode tomar uma atitude como pessoa adulta. Porque se tomar, não vai ter vitória de maneira nenhuma. Então, você que está ouvindo essa reflexão nessa manhã, já sabe o que Deus precisa fazer na sua vida, e você sabe o que é que Deus quer falar com você. Ei, o tempo de menino acabou. O tempo que você ficava falando como menino, já era. Agora você vai ter que falar como homem, como pessoa adulta na fé. O tempo de você ficar sentindo, né, como menino, acabou. Tem aquelas birras de menino, né, tem aqueles calundu de menino, acabou. O tempo de você ficar forjando seus pensamentos como um menino, acabou. Agora, tudo é adulto. Tudo é como pessoa adulta em Cristo Jesus, como homem. Tempo de criança, acabou, né? A adolescência já se foi, meu filho. Agora você é adulto. É pessoas adultas em Cristo Jesus. Pessoas que já é um homem para tomar decisão. A mulher já é uma mulher que tem atitude de mulher, não como uma criança mais. Então isso dentro de um sentido geral. Se você, partindo para um campo profissional da coisa, partindo para o campo profissional, se você abre uma empresa, né, no início você vai estar agindo ali como uma criança ainda, aquela coisa toda, mas vai chegar um momento em você ter atitudes maiores dentro da sua empresa, né, dentro do seu empreendedorismo, né, dentro da sua área de formação, né? Você quer fazer uma faculdade, no início você vai agir ali como uma criança e tal, mas vai chegar um momento de você agir como pessoas grandes, né, como homem, como pessoas adultas, não, você não consegue os seus objetivos. Então, em todas as áreas, você pode iniciar no início como criança, como menino, mas vai chegar um momento de você não vai agir mais dessa forma. Tem que agir como pessoa adulta para que você possa ter sucesso em todos os campos da vida. Está entendendo? Então, que Deus abençoe nessa manhã, dentro dessa reflexão. Você já entendeu o que Deus quer falar com você. Tá bom? Que Deus abençoe. Essa é a reflexão número 219, pela misericórdia de Deus. O sentido da vida de um homem começa por aí. Tem vários sentidos, mas aqui eu estou falando de outro tipo de sentido, que é dentro daquilo que você precisa agir em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom, que Deus abençoe.